Olá, futuro pousadeiro! Você já se perguntou como que eu posso abrir uma pousada se eu não sei nada? O que eu preciso saber para abrir uma pousada do absoluto zero? Se você tem curiosidade em saber sobre esse tema, recomendo que você fique aqui comigo nesse vídeo para você entender o que você precisa para poder iniciar o seu sonho de ter uma pousada. Se você não me conhece, eu sou a Natália Borg, sou a criadora aqui desse canal do Viver de Pousada. E eu compartilho um pouco da minha história, do meu conhecimento e ajudo pousadeiros que querem ter lucro o ano todo em suas pousadas e também ajudo futuros pousadeiros que queiram ter uma pousada um dia nas suas vidas. Eu sei que vários de vocês estão passando por um momento como esse aí na vida de vocês hoje. Talvez você esteja se perguntando: o que eu estou fazendo da minha vida? Será que esse trabalho que eu faço hoje em dia tem sentido eu fazer ele por muito mais tempo? A grande verdade é que muitas vezes a gente se pega nessa corrida dos ratos e não vê muito sentido em tudo que a gente está fazendo na nossa vida, trabalhando para os outros, estando preso numa cidade grande, com trânsito, violência e com tão pouco tempo para a gente curtir a vida e aproveitar a parte boa dela, que é estar na praia ou estar na serra, estar num lugar onde você se sinta bem e que você muitas vezes vai passar as férias ou curtir seus feriados por lá. E é por isso que muitas pessoas hoje em dia têm esse sonho de ter uma pousada, vão viajar, conversam com donos de pousada e têm essa necessidade de saber como que eu posso fazer isso também, como que eu posso ter esse resultado na minha vida um dia. É só a gente começar a gravar, começa a obra para todo lado, gente. Isso aqui é também viver de pousada, tá? A cidade turística está sempre em obra. Mas isso faz parte da realidade e eu vou acabar falando com isso em outros vídeos com você. Hoje vamos focar mais nessa parte de você que abre uma pousada e não sabe por onde começar. Bom, eu também fui como vocês, tá, gente? Eu também não sabia por onde começar a ter uma pousada. Na época que eu abri uma pousada, quase não tinha conteúdo sobre isso na internet. Na verdade, não tinha conteúdo sobre isso na internet. Inclusive, lá em 2019, foi um dos motivos pelos quais eu decidi começar a compartilhar conteúdo aqui. Foi porque realmente não tinha nada no mercado, ninguém ensinando como fazer, ninguém dando esse caminho das pedras para poder ajudar. Bom, eu sei que muitos de vocês estão aí hoje pensando, sonhando acordado, sem saber exatamente por onde começar, sem saber exatamente o que vocês podem fazer para tomar essa decisão, para que esse sonho vire realidade. Então eu compilei alguns passos essenciais que talvez não sejam tão óbvios para vocês aí, mas que vão ajudar vocês a, pelo menos, dar os primeiros passos nesse sonho que é ter uma pousada. Vamos lá? O primeiro passo é a decisão. Sim, você precisa tomar uma decisão. Você precisa olhar para aquele momento e falar: eu não quero mais isso, é isso que eu quero. É ter uma pousada, é morar em tal lugar, é ter uma vida diferente. Tudo começa pelo processo de decisão. Quer queira ou quer não, atualmente, você, por mais que você odeie o seu trabalho, você está numa zona de conforto. Você está seguindo um caminho que já estava predeterminado. Você se formou, está trabalhando na sua área. Você talvez até tenha um bom emprego já na sua área. Mas você tem que entender que você está numa zona de conforto. Você está num lugar comum que você já está acostumado e muitas vezes é diferente, é difícil você quebrar essa realidade e partir para uma nova realidade, que é ter uma pousada, que é uma realidade completamente diferente da realidade que você tem hoje. Então, a primeira coisa que precisa ter é essa decisão. É você estar decidido a mudar de estilo de vida, decidido a mudar de cidade, às vezes de estado, né? Às vezes até de país, dependendo de onde você está hoje. Você decidir é sempre a primeira coisa que você tem que fazer. Só que para você decidir, você precisa ter um pouco de conhecimento. Você precisa saber mais ou menos o que você quer. Você precisa ver que é possível ter essa realidade. E eu vou te contar um pouquinho como que foi que eu decidi. Eu nunca tinha passado pela minha cabeça que seria possível ter uma pousada tendo menos de 30 anos. Na época que eu empreendi no mercado das pousadas, eu tinha 27 anos. Então, naquela época, eu olhei e falei: gente, como que isso vai ser possível? Mas aí eu parei e olhei para as pessoas, na época lá em Barra Grande, que viviam disso, que viviam de pousada. Aí eu parei e falei: bom, se tem outras pessoas que fazem, então eu também vou poder tomar essa decisão. Eu também posso chegar lá. Ver que é possível, ver que outras pessoas conseguiram é uma grande possibilidade. Então, independente da idade que você tenha, independente de onde você esteja, de onde você está querendo montar uma pousada, com certeza você vai conhecer pessoas que já passaram por esse processo. Então, se teve alguém que passou, você também consegue. Se eu conseguir, você também consegue.
Só que tem uma pergunta muito importante aqui. Você tá decidido a ter uma pousada? Se você tiver decidido, perfeito. A gente pode passar para o próximo passo. O outro passo, o segundo passo, é você ter compreensão. O que é você ter compreensão de ter uma pousada? É você sair um pouco desse mundo dos sonhos, né, de ter uma pousada onde você se encontra hoje e colocar os pés no chão, entender qual é a realidade de ter uma pousada. Muitas vezes a gente, né, tá acostumado a viajar, a conhecer lugares diferentes e a gente tem aquela visão de turista do que é ter uma pousada. Mas você ter uma pousada é completamente diferente de você ser turista. Inclusive, você morar numa cidade turística é completamente diferente de você visitar ela como sendo turista. Então, você precisa ter uma dose de realidade, que é coisas que eu adoro colocar aqui no meu canal, que eu adoro falar para os meus alunos, que é colocar a real, para que vocês entendam aonde vocês estão pisando. É maravilhoso, é lindo, tem muito potencial, mas você tem que estar preparado para a realidade. Coisas que muitas vezes você não vai enxergar por aí. E até aqui, eu vou falar um pouco da minha história de novo, eu não compreendi isso da melhor forma. Como eu comentei, naquela época eu só via a parte boa, né, das pessoas. Ninguém veio e me falou a verdade do que era ter uma pousada. Eu só fui descobrir depois. Fui descobrir quando eu já estava lá construindo, investindo todo o meu dinheiro. E com anos de aplicação, com anos de operação. Então, se você pode compreender isso antes, ao invés de, como eu, ir na louca, né, total na louca, ver o que ia dar, vai ser muito melhor para o seu processo de ter uma pousada. Você não vai cair de paraquedas e você vai saber muito melhor o que você vai estar fazendo. O terceiro ponto, começar a organizar esse monte de ideia que está aí na sua cabeça, futuro pousadeiro. Você deve estar pensando, onde vai ser? O que vai ser? Como que vai ser? Você parar e pensar em todas essas possibilidades, ideias, é o que vai fazer o seu projeto tomar forma. Então você precisa começar a sentar e organizar essas ideias para entender o que é possível de ser aplicado do que não é. Muitas vezes, aliás, muitas pousadas dão errado justamente porque elas ficam muito na criatividade e não se atentam às coisas que os hóspedes querem, o que os hóspedes estão buscando. E por conta disso, acabam não tendo tanto sucesso. Então, esse terceiro ponto, essa terceira fase é importantíssima, que é você organizar as ideias, entender as demandas e criar algo que vá facilitar a vida de alguém, vá servir para alguém que está procurando demanda aí no local que você decidiu. E como é que você vai fazer isso? Eu recomendo que você estude o mercado onde você vai estar inserindo, então, ou seja, não seja só estudar sobre pousadas, mas estudar a localidade que você escolheu para ter a sua pousada. Afinal, você ter uma pousada na Serra, no Sul e Santa Catarina, é completamente diferente de você ter uma pousada no Nordeste, numa praia super badalada. Então, você tem que entender que tudo aquilo, de acordo com o entorno que você escolher, vai ajudar você a definir esse caminho, aonde é que você quer chegar. Contando um pouco da minha experiência aqui, como é que foi comigo? Eu demorei 1 ano e meio entre o momento de tomar a decisão que eu ia ter uma pousada até eu efetivamente me mudar para Barra Grande e começar a parte prática da operação de fazer a construção da pousada. Então foi 1 ano e meio de planejamento, mudança de emprego, mudança de rota, conversas, juntando dinheiro. Então muito disso foi fundamental para que o plano acontecesse lá na frente. Então eu tive que organizar minhas ideias, ver o que ia dar certo para poder aplicar e montar esse meu caminho, montar esse meu plano para na hora que eu chegasse lá eu saber o que eu ia fazer. E o quarto e último passo é um dos mais importantes e que poucas pessoas chegam lá, que é efetivamente partir para a ação. Pois é, não adianta nada você fazer um plano lindo, maravilhoso, você fazer tudo perfeitinho, tudo acertadinho e você não está conseguindo não colocar aquilo em prática. Então você ir para ação, você efetivamente se mudar para o lugar que você quer ir, começar a mexer, começar a organizar, começar a desenhar o seu plano, tudo isso é partir para ação. Tudo isso é você começar a fazer aquilo que você está te levando para onde você quer chegar. Só que aí o que vai acabar acontecendo, e que aconteceu comigo também, eu parti para ação, só que eu não tinha suporte. Eu não tinha pessoas que pudessem me orientar aonde eu estava errando. Eu não tinha pessoas com quem eu pudesse desabafar. Eu não tinha pessoas que pudessem me mostrar, olha, melhor você ir por aqui do que ir por ali. Então, nesse percurso, eu tive muitos erros. E eu demorei muito, mas muito mais tempo
para chegar nos resultados que eu queria na minha pousada do que se eu tivesse acompanhamento desde o início. Mas, naquela época, não existia, como eu já comentei aqui para vocês, não existia conteúdo na internet, não existia pessoas especializadas falando para futuros pousadeiros e a grande verdade, nem as pessoas do local queriam me ajudar muito não. Isso é uma coisa que a gente acaba enfrentando. Você chega no local, por mais que todo mundo seja legal, seja seu amigo, ninguém quer te contar muito a verdade do que passa por trás. Todo mundo tem medo da concorrência, que é uma das coisas mais bestas, uma das maiores besteiras que eu vejo no mercado das pousadas. Eu vejo que tem espaço para todo mundo, só que as pessoas ainda não se ajudam, ainda tem muito preconceito nisso. E é por isso que, nesse momento, é essencial você estar num grupo onde você tenha suporte e pessoas te ajudando, que é exatamente o que eu ofereço dentro do VPZ, que é o meu curso para futuros pousadeiros, onde eu ensino você a fazer todo esse seu plano, a colocar ele em ação e eu tô ali para te dar o suporte necessário, para te orientar. Você tem os seus colegas do grupo também que vão te ajudar também, vão trocar ideias, vão conversar. E isso vai ajudar com que esse movimento, esse processo, para você ter uma pousada, seja muito mais prazeroso, muito mais efetivo e te traga muito mais resultados no futuro. E aí, futuro pousadeiro? Gostou do conteúdo desse vídeo? Se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos do Viver de Pousada. E se você ficou curioso para conhecer o método VPZ, eu vou deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo para você entrar lá, conhecer sem compromisso. Dá uma olhadinha, vê se é isso que você está procurando e se você quer ter um acompanhamento e realmente tirar o seu plano do mundo dos sonhos, de ter uma pousada e trazer ele para a vida real, conte com a gente. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!